Vamos lá, nossos 4 motivos para você ler Ensaio sobre a Lucidez. Primeiro motivo, é um livro que tem uma pegada sarcástica muito legal e uma discussão bem boa sobre a sociedade. 2, ele trata de um tema atual, que sempre vai ser atual, daqui 1000 anos vai ser atual. 3, ele te faz valorizar o seu voto. 4, você precisa ler pela magia de ser um leitor da língua nativa. Porque em nenhuma outra língua, qualquer tradutor jamais vai conseguir traduzir tudo que o Saramago quis dizer na língua portuguesa. Nossa, é verdade. Olá, pessoal, nós somos do canal Desafio da Leitura. Estou aqui com a Milena, a Michela e a Cindy, e hoje nós vamos discutir o ensaio sobre a lucidez. Este livro foi escolhido pela Aline durante a nossa etapa de escolha dos livros, e ela escolheu esse livro porque esse ano era um ano de eleição, e ela achava que era importante a gente ler este livro, pela sinopse que ela leu e tudo mais, porque ia trazer uma boa discussão. Aline, infelizmente você não está aqui com a gente, mas espero que você deixe sua discussão aqui nos comentários. Vamos lá, vamos ver o que a gente achou desse livro. Começa, Milena, o que você achou do livro? Bom, que fala o livro, né? Ele fala sobre, tá tendo uma eleição numa cidade fictícia, e daí muita gente vota em branco. É sobre isso, assim, sobre essas consequências de votar em branco, os desdobramentos e tal. Basicamente é isso o livro, né? Bom, o que eu achei do livro? Eu gostei do livro. Saramago, ele tem uma escrita difícil. Difícil não porque ele usa palavras difíceis, mas a técnica dele de escrita é complicada, porque ele não usa parágrafo, ele vai pondo assim tudo junto, diálogo atrás de diálogo, tudo junto, sem ponto, sem travessão, ele só vai usando vírgula, assim, sabe? Então, acho que ele cansa um pouco mentalmente, assim, você ler esse livro. De repente, você leu 2 páginas e já passaram, sei lá, já passou 1h30 e você só leu 2 páginas, porque ele é muito denso, né? A escrita é muito densa. Daí, mas eu gostei do livro, tô pensando numa nota, que já faz um tempo eu não pensei na nota. Deixa eu pensar. Acho que uns 4 estrelas para esse livro. E vocês? Muito bem. Bom, vou falar a minha parte aqui, o que eu achei do livro. Eu concordo com a Milena. Eu não li nenhum outro livro do Saramago. Esse foi meu erro também, devia ter lido o ensaio sobre a cegueira antes, né? Porque já recebi vários spoilers. Então, atenção, se você está vendo esse vídeo, por favor, leia ensaio sobre a cegueira antes. Porque você vai ter um melhor aproveitamento. Mas eu achei o livro com uma escrita bem difícil, justamente por esses motivos que a Milena citou. O Saramago, ele não dá... Os personagens não têm nome, praticamente, eles têm profissões. É o mesário, é o fulano de tal, é a profissão dele. Ele não é a pessoa. Então, eu lia uma página e me perdia no que estava lendo e voltava a página para ler, porque eu não entendi. E eu lembro que quando a gente leu O Irmão Alemão, o Chico Buarque faz a mesma praga de coisa, né? Ele não põe travessão, parar, essas coisas assim. Só que pelo menos eu conseguia distinguir quem era o personagem que estava falando. No Saramago tinha hora que eu não sabia. Essa frase, quem foi que disse isso? Foi o mesário? Foi a fulana? Quem disse isso? Meu Deus. Aí eu tinha que ler de novo para entender quem é que tinha lido. Porque é um texto corrido mesmo. De cima a baixo, ele divide alguns parágrafos desse tamanho, assim, né, no livro, mas não tem ponto, travessão, é vírgula, vírgula e vai indo, aí você não sabe quem é que está falando. Isso me incomodou um pouco, porque eu me perdi várias vezes. E aí eu já achei o livro difícil de ler, bem difícil de ler. A história em si, eu gostei muito. Eu gostei da história de verdade. Achei que ele tem uma pitada de ironia e um pouquinho de sarcasmo com humor ali que eu gosto. Então foi bem legal,
ele traz também uma discussão sobre um assunto que é sério, com consequências sérias, de uma forma irônica, de uma forma sarcástica, assim. Então eu gostei bastante dessa parte da escrita do Saramago, gostei muito. A história, como a Milena falou, é sobre as eleições, as consequências das pessoas terem votado em branco, os desdobramentos disso. Não tem um enredo mirabolante, mas a trama em si eu gostei bastante. Então, para mim, o livro merece 4 estrelas, mesmo com a dificuldade que eu tive de ler. Eu achei ele bom. Eu achei o livro fantástico. Eu gostei muito, muito mesmo. Esse é o terceiro livro do Saramago que eu leio e eu gostei de todos. E eu só li o ensaio sobre a cegueira para ler esse, apesar de que eu já queria ler, né? E todos são bons. Pelo menos o que eu li, eu já quero ler outros também, porque provavelmente vou gostar também. Eu achei que esse livro ele é um pouco mais difícil de entender quem está falando o quê, porque tem muita gente que é coisa parecida. O primeiro-ministro, o ministro disso, o ministro daquilo, então você se confunde um pouco mais, porque as pessoas não têm nomes e elas têm identificações parecidas, né? E aí acontece isso que a Thalita falou mesmo, de várias vezes ter que voltar e reler os trechos para entender quem que está falando o quê. Mas, mesmo assim, ele é difícil de ler, porque é Saramago, porque o tema é difícil, né? Assim, eu acho que falar da política, da sociedade, pela forma política, já é algo difícil. Mas, mesmo assim, ele é incrível. Eu achei... eu gostei especialmente do final do livro, que eu achei muito bom, de uma sacada muito inteligente. E esqueci o que eu ia falar. Eu gosto do lance dos personagens não terem nome, porque não é a história do João, do Pedro, do Henrique, é a história de uma sociedade, né? E qualquer semelhança é mera coincidência, né? Qualquer um se encaixa numa história dele, dentro da história dele. Então, para mim, é 4,5, 4 estrelas e meia. Eu concordo com o que a Michela falou, que é muito legal isso de não ter nome. É toda uma classe que pode falar aquilo, né? Eu não estou falando de um ministro em específico. Provavelmente todos os ministros teriam aquele mesmo pensamento, aquela mesma conduta, né? Quando eu li o livro, quando acabou, eu fiquei muito pistola. E aí eu pensei assim, eu não gostei. E aí mas eu não gostei incomodada, sabe? Porque eu tava brava comigo de não ter gostado. E aí eu percebi que, na verdade, eu gostei do livro. Mas, no fundo, eu queria que o livro me desse uma resposta para o que a gente está vivendo hoje, sabe? Eu queria que o livro me falasse que tinha uma solução. Por exemplo, que essa eleição ridícula que a gente tem, se todo mundo votasse em branco, eu ia ter uma solução. Eu ia ter uma resposta. E aí eu percebi que foi isso que eu não gostei do livro. Porque eu queria uma resposta mágica. E, na verdade, ele te mostra que não vai ter uma resposta mágica, né? Que a nossa sociedade é ridícula de fato e que esse fundo eleitoral partidário que a gente tem, ele sempre vai te levar para a mesma roubada, sabe? É triste, mas é a verdade. Então, depois que eu percebi o que eu não tinha gostado dele, aí eu voltei a gostar dele. No começo eu achei ele muito difícil para ler. No começo eu estava lendo ele muito arrastado, porque eu ainda não tinha entendido as personalidades que estavam envolvidas ali, sabe? Mas depois que isso aconteceu, ali mais ou menos uns 40% do livro, aí ele deslanchou para mim. Tanto que eu li esses 60% que faltava em uma semana, assim. Porque eu queria ver o que ia acontecer, né? Então eu gostei bastante do livro. No fundo eu fiquei triste porque eu vi que talvez a gente não tenha uma solução tão fácil e tão a curto prazo quanto utopicamente eu gostaria que tivesse. Mas a minha nota para ele é 4 também, 4 estrelas. E de fato, para quem já leu Ensaio sobre a Cegueira,
eu acho que Ensaio sobre a Cegueira é uma outra categoria de livro, né? Assim, ele é tão bom que é uma outra categoria de livro, né? E o Ensaio sobre a Lucidez, para mim, não chegou no Ensaio sobre a Cegueira, então por isso que a minha nota é 4, mas ele te traz uma reflexão de tantas coisas que acho que é daqueles livros que você tem que ler em diferentes momentos da sua vida, sabe? Que você leu agora olhando muito sobre a óptica de um personagem, e daqui uns anos talvez você leia olhando muito, né, na visão de outro personagem. Então, acho que daqui a alguns anos eu vou ler ele de novo. Eu tenho duas perguntas. Uma para Michela. Você falou que leu 3 livros. O outro foi qual? Foi o Intermitências da Morte. Eu li E Intermitências da Morte, e o Ensaio sobre a Cegueira e o Ensaio sobre a Lucidez. Eu também. Qual desses 3 você gostou mais? Nossa, nem sei. Eu gostei muito dos 3. Acho que eu acho que o Ensaio sobre a Cegueira me envolveu mais, assim, no sentido de eu sentia muita coisa ruim quando eu lia, sabe? Sentia nojo, sentia misturado com revolta, não sei, mais do que os outros, sabe? Mas eu acho que ele foi o que mais mexeu com os meus sentimentos, assim. Então, pode ser que eu possa, por esse ângulo, pode ser que eu diga que eu gostei mais dele. Mas esse ensaio sobre a lucidez deu mais pano para manga, para ficar refletindo, sabe? Para ficar pensando sobre ele. Tipo assim, eu demorei um pouco para, depois que eu terminei, eu fiquei ruminando, sabe? Fica lá. E aí, assim, mais do que isso. E o Intermitência foi o que eu li primeiro. Ele é bem diferente, né? Ele é tipo. Ele tem uma historinha depois do meio para frente. Essa historinha é gostosa, ela é bacana e inteligente. Sei lá, gostei de todos, mas acho que se fosse para escolher um, acho que o Ensaio sobre a Cegueira foi o que mais mexeu comigo. Assim. Eu gostei mais do Intermitências da Morte. Eu li os mesmos, né? Desses daí. Bom, a segunda pergunta é para a Thalita. Eu queria saber se a Thalita também gostou do final. Eu, assim como a Cindy, eu fiquei um pouco. Eu demorei um tempo para absorver o final. A gente vai contar nas partes com spoiler, né? Mas eu demorei um pouco para absorver o final. E eu acho que eu tive a mesma percepção da Cindy. Acho que eu queria que no livro trouxesse uma luz, uma lucidez, Caminho, né? um Uma caminho, resposta. alguma coisa que falasse, não, gente, vai ser X coisa, não vai ser Pode ser que assim. dê certo. Pode ser que dê certo, vamos lá. Vamos tentar, mas não. Aí você fica lá. Eu demorei um pouco refletindo, assim como eu demorei quando eu li o A Sustentável Leveza do Ser, que eu terminei o livro e não sabia se eu tinha gostado do livro todo. No final do ensaio sobre a lucidez, eu fiquei meio assim também. Eu terminei e fiquei assim. E aí? Mas eu gostei do final. Depois que Gente, você. eu terminei que eu falei, quando eu li o final, que eu falei, gente, que livro bom. Na hora que eu terminei. Então, mas eu demorei para ter esse insight, Michelle. Eu demorei. Mas eu demorei para ter esse insight. Eu fiquei absorvendo, porque, como a gente falou, é um livro bem denso, assim, é difícil de você conseguir ler assim, fluido para mim. Eu não tive tanta facilidade com os 60% final do livro. O meu foi meio arrastadinho, assim, o tempo todo, porque eu tive bastante dificuldade para ler. Acho que eu não estou acostumada com a escrita do Saramago também. O Irmão Alemão foi a mesma coisa, que é uma escrita parecida, que eu também demorei um pouquinho mais para ler. Mas eu demorei para ter essa pegada do final, assim, falar assim, puta, que final, entendeu? Eu achei que o final foi muito bem sacado. Achei que ele trouxe uma. Foi muito bem escrito esse final, sabe? Foi muito bem elaborado, mas eu demorei para conseguir chegar nisso. Eu fiquei pensando, eu queria outra coisa. E não era o que
que estava ali. E depois que você absorve, você fala assim, mano, foi muito bem escrito, foi muito bom. Então, o final valeu a pena para mim. Eu gostei do final, eu curti. E você, Você Milena? gostou do final, Milena? Não, gostei. É que eu achei que a Thalita teria alguma coisa contra o final, mas só isso. Ai, gente, eu não sou tão comunistinha assim. Ah, eu acho que se acontecesse, lendo todo o livro, se a gente chegasse nisso, talvez aconteceria exatamente isso mesmo. Não, então, Acho quando que eu, aqui mas quando eu falo, aconteceria muito pior. É, Acho que ali ainda demorou, né? Teve todo um tempo para construir e tal. Se fosse aqui, iam mostrar né? Mostrar o desfecho muito mais rápido. se a gente continuar 4 anos do jeito que está agora, talvez a gente já chegue nisso sem nem ter votado em branco nele. mas quando eu falo que eu gostei do final, não quer dizer que eu gostei do que aconteceu, entendeu? É. Eu gostei eu achei inteligente a forma como ele escreveu e o que deixa pra gente. Não que foi legal. A reflexão que deixa, não o que aconteceu, os fatos, Ah. né? É. É difícil falar sem spoiler, mas Mas foi exatamente isso que eu senti. Porque assim, na hora, como eu não gostei do que tinha acontecido, eu falei, puta, que porcaria, li esse livro todo para chegar nisso aqui. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas como ele é inteligente, né? Porque assim, isso de fato aconteceria, porque é muito tópico da minha parte pensar que seria alguma coisa diferente disso. E como ele é inteligente de conseguir despertar essa raiva em mim. Quando eu li o ensaio sobre a cegueira, em uma das cenas, que acho que vocês devem saber qual que é, eu vomitei. Porque assim, era um negócio tão pesado para mim, então era um negócio tão assim que eu vomitei. Fora que assim, por conta do meu terror noturno, eu fiquei umas semanas meio mal, assim. Porque Ensaio sobre a Cegueira foi um livro muito pesado para mim, de verdade. Tanto que o filme, eu nunca assisti o filme inteiro, assim, sentadinha, sabe? Porque quando vai chegando na cena, assim, eu dou um jeito de sair, dou um jeito de não prestar atenção, que eu não quero passar por aquele sentimento de novo. E eu acho que esse é o negócio do Saramago, né? Eu só li 2 livros, porque o Ensaio sobre a Cegueira foi muito traumático para mim. Eu achava que eu não ia ter estômago para ler de novo. Mas aí, quando a Aline trouxe a listinha, por isso que eu lembro bem o motivo dela ter escolhido esse livro na listinha, eu ia votar em outro. Mas eu falei, não, eu vou votar nesse aqui, que eu tenho que vencer esse medo do Saramago, né? Esse medo de ser envolvida e dopada de novo por ele. Eu tenho que vencer isso. Eu não vi o filme do Ensaio sobre a Cegueira por isso. Eu falei, eu não vou aguentar ver esse filme. Eu não sabia o que eu ia encontrar, né? Falei, eu não vou aguentar. Se for alguma coisa próxima, a imagem que minha cabeça criou é uma coisa horrível. Não vou conseguir. Horrível. É uma coisa horrível. Pra mim, é por isso que eu falo assim, o Ensaio sobre Cegueira tá na lista dos livros que mais me marcaram, assim. E marcaram positivo e negativamente. Negativamente porque me mexeram de uma forma que eu vomitei, passei mal e tal. E positivamente de trazer essa reflexão, né? Quando ninguém tá vendo o que você tá fazendo. A No gente vai. geral, nossa nota 4,1. Mas a gente ia ter lá a Aline para arredondar as estrelas, Deus. Né? Eu queria saber o que ela ia achar. Nem sei, acho que ela não terminou de ler. Não, acho que não também. Aline, Bom, a quando você gente. terminar e ver esse vídeo, deixa aqui nos comentários qual seria a sua classificação. Ela disse que vai ler todos os livros do desafio. Eu tenho minhas dúvidas, mas tá bom, né? Falei, você tá vendo os vídeos? Não, porque eu quero ler os livros antes. Eu falei, tá bom. Lembrando, É estranho, pessoal, que a gente justo tem ela que sempre gosta de 2 spoiler. vídeos aqui, viu? A gente tem sempre 2 vídeos no canal, um com spoilers e um sem spoilers. Então, esse é o vídeo sem spoilers. Você pode ouvir, assistir tranquilo, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa discussão sem spoilers sobre o livro Ensaio sobre a Lucidez, do Saramago. Espero que vocês tenham gostado.
E caso vocês queiram ver o nosso próximo vídeo com spoilers, entra aqui no canal, dá uma procuradinha nele, vai estar na lista para vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer, por favor. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu ia falar ensaio sobre a cegueira. Eu sempre falo ensaio sobre a cegueira, gente. Pode me corrigir. Acho que eu já falei. E eu Ué. que falo ensaio sobre a insensatez. Eu amei que é insensatez, gente. Mas existe um sobre a insensatez? Ah, Às vezes tem, né? Vai saber.